Fala Dev, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Este basicamente é o primeiro vídeo de conteúdo do meu canal e já iremos começar o conteúdo com o pé direito. Iremos desenvolver uma aplicação mobile utilizando o React Native, que basicamente é uma rede social. Sim, uma rede social que vai ser baseada no Instagram, no Facebook, no Twitter e as demais redes sociais modernas que temos aí hoje na atualidade. Será basicamente uma série de desenvolvimento, não vai ser uma semana de desenvolvimento, porque a gente não tem uma base de quando a gente vai terminar, porque é um projeto evolutivo. Iremos contar com a ajuda da comunidade, iremos criar o código open source disponível para vocês, tanto a UI do código, quanto o esquema do back-end, quanto a estruturação da API, quanto também a questão do código no geral, para que a gente consiga fazer colaborações com a comunidade e que a comunidade nos traga dicas. A gente precisa fazer networking para aumentar nossa rede profissional. Isso é totalmente de graça. Os conteúdos sairão todas as segundas-feiras, às 19 horas, para que a gente tenha atualizações semanais do código. Os conteúdos completos irão ficar aqui no meu canal no YouTube, mas se você preferir em ver vídeos mais curtos de como está o desenvolvimento, você pode conferir no meu Instagram, que será postado também todas as segundas-feiras às 19 horas, para que a gente consiga seguir essa atualização semanal do código. Dito isso, vamos começar a mostrar o projeto e começar a desenvolver as coisas que precisam de início? Então, vamos lá para o PC. Agora aqui, vamos conhecer mais um pouco sobre o projeto, as tecnologias que a gente vai utilizar, a identidade do projeto e explicando o porquê a escolha dessas tecnologias. A identidade, basicamente, nosso aplicativo ele se chamará Mingle. Mingle, basicamente, a tradução dele do inglês para o português seria misture-se, que basicamente misture-se é um sentido de que a gente está na rede social, a gente vai misturar conteúdos, a gente vai misturar diversas culturas, diversos povos, diversos tipos de coisas. Então a gente vai estar tudo junto ali misturado, né? É aquele ditado popular brasileiro. E aí essa foi uma escolha que eu avaliei como boa. O ChatGPT também ajudou, ele pediu ideias de nomes dentro do ChatGPT para uma rede social. Então o Mingle foi uma ideia muito boa. E é isso. Vamos ver a questão das tecnologias e explicar o porquê a gente vai utilizar essas tecnologias. Aqui em mobile, né, a gente tem aqui algumas coisas aqui no drop-down, mostrando algumas tecnologias. E aí a gente vai utilizar para o mobile essas respectivas tecnologias. Por exemplo, a tecnologia que a gente vai utilizar principalmente para desenvolver nosso mobile é o React Native. React Native nada mais é que uma biblioteca para desenvolver aplicações mobile, criada pelo Facebook, pela Meta hoje em dia, né? Mas na época Facebook, 2015, salvo engano. Na verdade, primeiro foi criado o React. O React ele é para desenvolvimento web, para a gente utilizar como desenvolvimento web. E aí, dentro do React, o ecossistema foi aumentando e surgiu a necessidade de desenvolver meio que uma biblioteca também que atendesse o mobile. Então, o React Native ele foi uma evolução dentro do React e o código é igual. React Native, a única diferença do React Native é que os componentes dentro do React Native são retornados componentes nativos do Android ou do iOS. Eles já são, a gente não importa componentes de web, por exemplo. Dentro do React a gente utiliza a estrutura HTML. Dentro do React Native a estrutura nativa do Android/iOS. A gente consegue criar também aplicações para Android e iOS sem precisar ter que replicar código. Ele mesmo faz esse trabalho. A gente cria apenas um código e ele já meio que faz a build pra gente, tanto para Android quanto para iOS. A gente está utilizando aqui, botei entre parênteses, o Expo, que é a framework que hoje, pelo React Native, é considerada a framework oficial do React Native. Então, toda vez que a gente iniciar um projeto com React Native, é mais recomendado e agora é oficialmente a framework do React Native. Foi anunciado na última React Conf. O Expo ele faz esse trabalho de conversão de código, de build. A gente consegue testar o aplicativo no nosso celular também com o aplicativo do próprio Expo, chamado Expo Go. E não tenho que reclamar muito do Expo. O Expo é surreal. Mesmo antes de ser oficializado como a framework principal do React Native, eu já utilizava, muita gente já utilizava. E o Expo ele tem um esquema de rotas que é muito parecido com o Next. Então, para quem está vindo do Next,
pode ficar tranquilo que vai ser uma mão na roda a gente conseguir criar rotas, fazer navegações entre telas, então vai ser tranquilo aí para quem vê do Next. A gente está utilizando aqui para estilizar o Style Components, que basicamente ele utiliza uma estrutura de CSS em JS, que a gente utiliza código CSS dentro do JavaScript, já criando componentes, a gente converte o CSS em componentes e a gente consegue importar nas nossas telas. Então o código ele fica mais legível e fica mais clean, que a gente consegue criar um código todo componentizado sem nenhuma bagunça, por exemplo. Então o Style Components ele é muito utilizado e a gente escolheu o Style Components para dar mais legibilidade no código e que o código ele fique mais clean. O Restyle da Shopify, o Restyle ele é uma biblioteca UI também, porém é uma biblioteca que vai te ajudar muito na questão do tema. A gente vai criar padronizações ali. Por exemplo, deixa eu abrir lá o site do Restyle aqui, Restyle. E o Restyle ele funciona basicamente assim. Ele vai te ajudar a criar tokens personalizados já para sua aplicação, para que você consiga reutilizar dentro do seu código sem precisar ficar copiando e colando cores ou algo do tipo. A gente tem a possibilidade de criar tokens de cores, paleta de cores, a gente consegue criar espaçamentos, né? Essas questões de padding horizontal, padding vertical. A gente consegue criar breakpoints. Breakpoints seria a responsividade. Aqui ele mostra um exemplo de modo retrato e o modo horizontal, né? Porta-retrato. E a gente consegue utilizar essa biblioteca para nos auxiliar. Font size também, a gente consegue criar variantes de textos com os tamanhos pré-definidos e com as fontes também. Então, basicamente, o código dele é esse aqui. Fica tudo pré-definido já. A gente consegue também aqui criar, por exemplo, flex direction de acordo com os tipos de dispositivos. Se for um celular comum, um smartphone, ele vai ser coluna. Se for tablet, ele vai ser row. Então, a gente consegue utilizar o Style para nos auxiliar bastante na questão da responsividade. Porque a melhor coisa que a gente faz na aplicação é deixar ela responsiva para que a gente consiga manter uma boa experiência do usuário. Então, qualquer usuário que estiver utilizando qualquer tipo de dispositivo não tenha problema utilizando a nossa aplicação. A gente vai utilizar o Zustand como gerenciador de estados. O gerenciador de estados Zustand, basicamente, ele funciona como se fosse o Redux. Ele vai gerenciar os estados dentro da nossa aplicação, para que a gente não precise criar Context API. Context API a gente dá para criar tranquilamente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, digamos assim. Mas o Restyle, o Zustand, ele acaba facilitando, ele é nativo como TypeScript e ele é bastante utilizado, é um gerenciamento de estados que não é tão antigo, acho que não tem muito tempo aí, ele é um pouco novo no mercado, mas ele é bastante utilizado e bastante validado. Então o Zustand ele é um bom gerenciador de estado. React Query ele é da empresa Tanstack. React Query basicamente ele é um gerenciador de estados HTTP que a gente vai utilizar para que a gente consiga fazer a integração, as requisições APIs, a integração do front-end com back-end dentro do nosso aplicativo. O React Query ele tem diversas vantagens. Uma das vantagens dele é que nossos dados eles podem ser atualizados em tempo real. Então o React Query a gente pode configurar, por exemplo, para que nossos dados eles sejam atualizados, por exemplo, a cada 5 segundos, a cada 2 segundos. Então a gente não sofre muito com essa questão de ter que, por exemplo, atualizar o aplicativo, atualizar a tela ou algo do tipo. Se a gente já tem uma atualização dentro do nosso back-end, o React Query ele já consegue pegar, ele já faz esse filtro dentro do servidor e retorna para a nossa aplicação dentro do React Native. Então o React Query ele trabalha junto com o Axis, porque o Axis sozinho não tem a possibilidade de a gente atualizar dados em tempo real, por exemplo. Então o React Query ele já faz isso, e o React Query também ele já facilita a redução do código. A gente não precisa criar diversas variáveis, diversos estados dentro da nossa aplicação, deixando o código extenso, deixando a renderização do aplicativo pesada com o React Query. O React Query ele já cria variáveis prontas, hooks prontos para a gente utilizar, por exemplo, o hook de dados carregando, hook de dado deu erro, dados de diversos dados. Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui.
o React Query da ThemeStack. ThemeStack Query v5, read the docs. Aqui eu escolho o React mesmo. Ele já mostra aqui, por exemplo, como ele funciona. A gente consegue criar meio que um hook, que é o useQuery. É um hook que a gente utiliza. Esse useQuery seria para retornar dados, mas a gente consegue criar mutations também para enviar dados. O mutation seria como se fosse requisições do tipo post. Aqui seria requisições do tipo get, que é o useQuery. A gente passa uma query key, que seria o dado que a query seria armazenada dentro do React Query. Então a gente tem essa vantagem também, porque todos os dados que a gente filtrar, eles serão armazenados dentro de uma key, dentro da chave. Aqui a query function é passando a API, a rota da API e o retorno dela. Então aqui está como fetch, mas a gente vai utilizar o access porque o access ele ajuda melhor a gente fazer essa filtragem de dados aí. E aqui a gente só precisa passar os dados e o tipo de dado que a gente vai passar de acordo com a tipagem. Então já tem aqui um spending, se o dado está carregando, um erro, se o dado der erro, ou um data, que é o dado deu certo e a gente vai retornar o dado. Então a gente não precisa criar nenhum use state, nenhum use effect aqui, apenas com o React Query a gente consegue criar tudo. Então, muito vantajoso usar o React Query. Finalizando aqui no mobile, partindo para o back-end. O back-end a gente vai utilizar o queridinho, né? O queridinho do JavaScript, que é o Node.js. O Node, ele, sem sombra de dúvidas, é uma biblioteca para back-end que é sensacional. Então, ele é muito potente, apesar de ser escrito em JavaScript. As pessoas falam que ele, por ser JavaScript não é uma linguagem comum para back-end. A galera fala que ele não é muito forte, que ele é muito potente, mas empresas como Netflix, Uber, Spotify e, salvo engano, até o Facebook, não lembro mais, até o Facebook utiliza o Node como ferramenta back-end. Então, o Node ele é muito forte, apesar de ser escrito em JavaScript. O Node, por debaixo dos panos, ele roda em C++. Então, o Node, ele, sem sombra de dúvidas, é muito forte e potente. Aqui, Node, se a gente for lá no site do Node, ele é uma engine que é em JavaScript, mas o Node, ele basicamente roda por detrás dos panos em C++. Aqui tem alguns exemplos C++ add-ons, que mostra como o Node ele basicamente ele roda em C++, mas é escrito em JavaScript. Então, pelo fato de C++ ser uma linguagem muito forte para back-end, é muito recomendado usar o Node, né, para quem tem o JavaScript como referência. Iremos utilizar o Fastify como uma framework, não iremos utilizar o Express pelo seguinte fato: o Fastify, ele primeiramente ele é escrito em TypeScript, ele é nativo TypeScript. A gente não precisa adicionar tipagens a mais por Fastify. O Fastify ele consegue, por ser TypeScript, ele consegue pegar exceções de erros. A gente não vai utilizar JavaScript nem no mobile, nem no back, nem na parte web. Será 100% em TypeScript para que a gente consiga pegar exceções de erros. E o Fastify, por exemplo, a vantagem do Fastify que eu vejo para o Express é que o Express, como ele não é nativo TypeScript, a gente tem que adicionar tipagem do TypeScript, instalar uma tipagem extra. E para pegar erros, se a gente não instalar uma biblioteca de terceiros para conseguir filtrar erros, a gente meio que quebra a aplicação. Se a gente dá por exemplo, um throw new error e a aplicação cair nesse erro, retornar um erro, a aplicação do Express cai, a não ser que você utilize uma biblioteca de terceiros para que a gente consiga filtrar os erros, para que a gente consiga ali tratar os erros, digamos assim, para que a aplicação não caia e dê seguimento ao servidor. Já no Fastify não é necessário isso. No Fastify a gente utiliza apenas o Fastify, e o Fastify ele meio que já consegue fazer esse tratamento de erro. Uma ferramenta que eu não coloquei aqui, mas que a gente vai utilizar, eu vou botar aqui formulário, deixa eu ver aqui, vou botar um íconezinho, eu sempre gosto de botar ícone. Não vou botar ícone por enquanto, só pra deixar aqui mesmo. Eu vou botar o Zod, que é um Validation Schema. Tanto no back-end quanto no mobile, a gente vai utilizar o Zod. E aqui eu não coloquei, mas a gente vai utilizar também o React Hook For.
React Hook 4 é uma biblioteca para que a gente consiga trabalhar melhor com formulários, pegar erros também. A gente consegue enviar melhor a forma dos dados. O Zod ele vai validar esses dados e a gente vai utilizar tanto para o mobile quanto para o back-end. Também no front-end a gente vai utilizar o Zod e o React Hook 4 lá, a parte da web. Então vai ser muito útil essa ferramenta. Prisma. O Prisma, para quem não conhece, acredito, é muito difícil alguém que não conheça. Eu acho que só para quem é mais iniciante mesmo, está começando agora. O Prisma ele é uma ferramenta, é um ORM. O ORM é uma ferramenta que vai te ajudar na relação com o banco de dados. Você não vai precisar escrever código no SQL ou SQL nativo. Você apenas vai estudar a documentação dentro do Prisma. Eu vou aqui mostrar um exemplo lá no site do Prisma. Prisma ORM. Apareceu um monte de carro. Prisma ORM, ela é uma biblioteca, um ORM, que vai te dar acesso de conexão com diversos bancos de dados utilizados por diversas equipes de desenvolvimento. Ele é muito moderno. Aqui mostra, por exemplo, um filtro de usuário, filtrando um usuário de acordo com o e-mail dele. Então aqui a gente vai filtrar o usuário, vai passar o e-mail, vai falar que quer filtrar por e-mail e vai pedir o e-mail que a gente quer filtrar. E aqui também está passando que esse usuário tem que ser filtrado por post, né? A gente tem que, por exemplo, aqui provavelmente é um código de rede social que a gente vai utilizar. Então filtra o usuário, depois filtra os posts dos usuários de acordo com os títulos, por exemplo. É o que está mostrando aqui. Então, deixa eu ver aqui em Products, a gente clicando em ORM, a gente consegue ver melhor aqui os bancos de dados que ele tem, aqui Documentation, a gente consegue ver os bancos de dados que ele tem suporte. Vamos lá, aqui ó, banco de dados. Ele tem suporte para Postgre, para MySQL, para SQL Server, SQLite, MongoDB, que é o que a gente vai utilizar, CockroachDB, PlanetScale e MariaDB. A gente vai utilizar o MongoDB porque eu particularmente não tenho muita preferência entre SQL e NoSQL, mas eu gosto muito do MongoDB. É um banco de dados muito tranquilo para utilizar. A gente poderia rodar com Docker o MongoDB, mas o MongoDB a gente vai utilizar no próprio site do MongoDB mesmo, porque tem planos gratuitos dentro do MongoDB que a gente consegue utilizar bastante. E conforme a gente for escalando nossa aplicação, a gente consegue pegar planos aí, mas o MongoDB é muito bom de utilizar. E a gente vai utilizar o MongoDB como nosso banco de dados e o Prisma como um ORM para que a gente consiga fazer essa relação aí banco de dados back-end. Iremos utilizar um serviço da AWS chamado AWS S3, que ele é um bucket. Bucket basicamente é um serviço em nuvem, um cloud, que funciona como um armazenamento de arquivos, é um storage. Então, Amazon S3 significa Simple Storage Service. E aí a gente vai utilizar ele como nosso bucket para que a gente armazene todas as imagens e vídeos que a gente tiver dentro do nosso aplicativo. Então, fechando aqui o back-end e indo pro front. Front seria web. A web basicamente seria futuramente a gente vai ter também rodando na web, mas ele seria basicamente um gestor administrativo da rede que a gente pegaria para meio que ver as denúncias que os usuários mandou, ver também, ter possibilidade de banir contas que estejam descumprindo as diretrizes da aplicação, mandar anúncios, fazer toda a gestão administrativa ali dentro da nossa aplicação. Então a gente vai utilizar o Next na versão 14, atualmente a versão 14, mas eu acho que quando a gente começar a desenvolver, terá a possibilidade de ser a versão 15, porque a versão 15 já está com React 19. React 19 que está chegando aí, não está ainda no 100%, mas está chegando aí, vai ser uma ferramenta muito boa para a gente utilizar, com vários hooks novos aí. Vamos utilizar com termo de CSS, que já é padrão aí dentro do Next. A gente inicia o projeto Next, ele já vem com Temid. React Query, novamente, React Query mais Access dentro do Next vai nos ajudar bastante. Zustan como nosso gerenciador de estados aí. E iremos utilizar uma biblioteca chamada ChatCNY, que é uma biblioteca que já nos dá componentes prontos.
mas a gente consegue estilizar. A gente tem a liberdade de conseguir estilizar esses componentes, basicamente. Já vem os componentes aí prontos para a gente utilizar, nos ajuda bastante no nosso dia a dia. Tem modo light, modo dark, modo light, tem modo light, também tem o modo dark. Conseguimos customizar as cores da nossa UI. Então a gente vai utilizar a parte aí do chat CNY para a gente fazer nossa aplicação. E basicamente seria isso. Lembrando que seria toda segunda-feira às 19h, a gente vai ter conteúdo mostrando como está sendo o desenvolvimento dessa rede social. E aí a gente vai atualizando, colocando o código como open source dentro da aplicação. E a ajuda da comunidade vai ser muito útil. Quem puder criar pull requests dentro do código oficial, quem puder dar dicas pelo Instagram, quem puder fazer o possível para que a gente evolua esse projeto, para que a gente crie networkings, para que a gente se comunique mais com a comunidade, se una, crie mais redes profissionais. Vai ser muito bom esse projeto. Não é um projeto de curso semanal, uma semana full stack, não é uma semana full stack, é apenas uma série desenvolvendo do absoluto zero uma nova rede social. Então conto com o apoio de todos e que a gente faça um bom proveito. Agora aqui no Figma vamos começar a pôr a mão na massa da criação da UI. Eu criei aqui um novo documento no Figma. Iremos começar a estilização. Para começar, para quem não sabe quem é o Figma basicamente é uma ferramenta que a gente consegue criar os layouts das nossas aplicações, tanto para celular quanto para web, desktop e até pessoas que criam artes para o Instagram. No caso, minhas publicações no Instagram são todas feitas pelo Figma, por exemplo. Então, muito design utiliza o Figma também como uma ferramenta para fazer artes. Ao invés de usar o Photoshop, utiliza o Figma. Então a gente vai clicar aqui nessa ferramentazinha, que é um jogo da velha, e ele vai nos mostrar algumas opções de frames já prontos aqui, por exemplo. Eu estou utilizando aqui fone, clicando aqui em fone, ele vai mostrar todas as opções que tem de smartphone. E aqui eu tenho do iPhone 15 Pro Max até o Android, a versão Android. Eu gosto de utilizar iPhone pelo seguinte fato: o iPhone ele vai me dar meio que um framezinho ali, um device para mostrar que realmente é um iPhone. Eu vou clicar aqui, ó. Já vou clicar em cima dele aqui e ele vai criar para mim um escopo do iPhone. E se eu clicar aqui nesse maisinho aqui, nesse play, ele vai me gerar um preview do protótipo de como vai estar ficando a minha UI. Deixa eu só carregar aqui e ele já mostra com o device frame do iPhone. Então é bastante proveitoso. Eu prefiro utilizar aqui o preview flutuante, que ele já vai me mostrar aqui do lado e de acordo com o que eu for mexendo no projeto aqui em tempo real, ele vai me atualizando com o celular do lado. Então, para iniciar, a logo não foi criada nada, então a gente vai criar do zero aqui a logo. A gente vai criar toda a paleta de cor, tudo do zero. Então, nossa aplicação ele vai ter um tema 100% dark, então eu já posso clicar aqui em cima e nessas cores aqui em fill eu posso colocar um zero para acertar ele com um preto. Então ele está 100% dark, está preto aqui, e aí aqui a gente consegue ver a nossa tela escura já. A gente consegue ver que realmente está sendo em tempo real. Eu vou utilizar uma biblioteca aqui, um plugin dentro do Figma chamado Logo Creator, que é para a gente criar uma logo, gerar meio que um shape, um vetor base aí para a gente conseguir criar. Clicando nessa parte do Figma aqui, main menu, em plugins, a gente consegue fazer o seguinte: a gente consegue adicionar plugins e a gente consegue utilizar os plugins recentes. Para adicionar plugins, apenas vem aqui Manage Plugins e a gente vai ter diversos plugins aqui, e aqui você consegue buscar o tipo de plugin que você quer. Eu vou utilizar esse Logo Creator, que tá aqui entre parênteses Logo Maker, vai ser um criador de logo. Ele tem esse símbolo laranja, vocês podem pesquisar aí e aí vocês vão conseguir achar. Cliquei nele, ele vai esperar abrir aqui. Opa, deixa eu abrir. Aqui abriu. E aqui ele basicamente vai me dar algumas categorias de logos que eu posso criar. Standard Collection, ele vai me gerar alguns shapes aqui, meio que iniciantes, para a gente utilizar como base na nossa aplicação. Tem Black and White Collection, que é preto e branco mesmo, simples. Símbolos aleatórios, né? Random Symbols.
App Logo Inspiration, né, a inspiração de aplicativos, de logos de aplicativos, que ficam ali na tela inicial quando a gente vai abrir o aplicativo. Mas a gente vai utilizar Standard Collection. Eu vou descer aqui, eu já tenho em mente um aqui, que eu já tinha batido o olho, que é esse aqui. Esse aqui lembra muito uma logo de link, né, de algo linkado, aqueles clipes de link. Então, como a gente está fazendo uma rede social que o nome é Mingle, que a tradução é misture-se, a gente está vendo aqui diversas coisas que parecem uma logo de link aqui, um clipezinho, e está misturado aqui, está meio junto, então eu achei que seria bom. E a paleta de cor também é uma paleta de cor para rede social. Por exemplo, o Instagram tem essa paleta de cor na sua logo. Então, como a gente está utilizando essas redes sociais como referência, a gente pode utilizar essa paleta de cor também. Eu vou deixar aqui ele ajustadinho. E aí eu vou utilizar aqui a ferramenta de texto. Para utilizar a ferramenta de texto, eu aperto ou aqui na ferramenta de texto e clico aqui para ir lá aplicar, ou aperto a tecla T e clico. E aqui eu vou colocar Mingle. A fonte que eu vou utilizar vai ser essa aqui mesmo, Quicksand, tá vendo? Aqui a gente consegue utilizar diversos tipos de fonte. A biblioteca de fontes do Figma é extensa, então eu vou utilizar a Quicksand mesmo. Quicksand. E vai ser bold. A cor não vai ser branco. A cor eu vou aplicar um linear gradient. Então, como é que eu consigo aplicar um linear gradient dentro do meu texto? Eu clico aqui em Fill, e dentro de Fill aqui eu tenho a segunda opção chamada Gradient. E aqui eu consigo selecionar como eu quero minha Gradient. Aqui eu vou selecionar igual como é que tá o logo. Na parte inicial de baixo ele começa como um rosa claro e ele finaliza na parte final em cima com um roxo. Então eu vou colocar aqui, ó. O bom é que quando eu importo minha logo também, o Figma ele já pega todos os tipos de cores que possui dentro da página. Então isso aqui também é muito vantajoso. Então eu clico aqui na parte rosa aqui, seleciono com essa ferramenta, ele já vai mudar ali a cor. E para finalizar, eu seleciono a cor roxo e ele já fica semelhante aqui. Mingle já fica muito semelhante. Eu vou segurar o Shift e clicar aqui nesses dois, vou dar um Ctrl G para agrupar, e se eu mexer um ele já mexe por completo. Feito isso, aqui seria a Splash Screen, tela de carregamento. Deixa eu colocar aqui no centro, eu vou nomear aqui como Splash. Splash. Opa. Splash. E aqui eu consigo apenas dar um Ctrl C, Ctrl V, ó, para duplicar a tela e seguir. Agora seria o desenvolvimento de uma tela de login, por exemplo. Deixa eu diminuir o ícone aqui. Se você apertar a tecla K, você consegue diminuir ele proporcionalmente. Se você apertar a tecla V para diminuir, ele meio que faz isso daqui, ele distorce. Então é mais recomendado quando a gente quer diminuir por completo algo dentro do Figma, a gente apertar a tecla K, não precisa segurar, só apertar, e aqui vai ficar essa ferramenta e a gente consegue arrastar ela por completo. E aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu renomear aqui para Sign In. E aqui no Figma a gente tem uma ferramenta chamada Layout Grid, que é basicamente uma forma da gente deixar padronizado umas listras, uns grids, para que a gente tenha a orientação dos espaçamentos. Eu vou clicar aqui nesse mais e ele vai me gerar aqui, não sei se dá pra ver, mas ele vai me gerar aqui vários gradients. Eu vou clicar aqui na configuração do Gradient Settings, vou vir em Columns, vou selecionar colunas e ele vai ficar aqui um do lado do outro, tá vendo? Ele tem 5 colunas, eu vou pedir só 4 colunas aqui e vou dar um espaço, uma margem de 16 pixels, que é a margem que nossa aplicação vai ter. Então ela já me dá a orientação aqui pra gente deixar tudo padronizado. Os nossos componentes na tela, ela tem que ter uma margem de 16 pixels. Eu vou apertar a tecla R aqui, ele vai selecionar o retângulo. Vou clicar aqui dentro do nosso aplicativo, na nossa tela, e vou criar nosso primeiro input. Aqui eu tenho orientações de tamanhos, tanto na largura quanto na altura, width e height. Eu vou colocar uma altura de 55 pixels e a largura vai ser a tela toda, porém a tela vai ter que respeitar a padding. Então por isso que ele já me facilita o layout grid, que ele vai dizer aqui, ó, aqui é o limite. Essa parte, essa lista laranja que aparece aqui na vertical vai mostrar que isso aqui é o limite. Então eu venho aqui, faço isso, vou colocar um arredondamento aqui de 12 pixels. Nessa ferramenta aqui a gente consegue arredondar
consegue também fazer manual, mas eu prefiro fazer na mão mesmo. 12 pixels. E eu vou aqui e vou selecionar uma cor para esse input. Vou escolher a cor 20, 20, 20, que é uma cor dark também, só que meio cinza, que dá para identificar que aqui é um input. Eu vou só aumentar mais um pouco, deixa eu ver aqui, 60 pixels. Fica um pouco melhor, 60 pixels. Como é um input de usuário, né, a gente vai logar com o nome de usuário e com a senha. Como é um input de usuário, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em plugins, eu vou utilizar uma biblioteca chamada Phosphor Icons, que o Phosphor Icons ela é uma biblioteca de ícones que possui, se eu não me engano, mais de 9.000, mais de 10.000 ícones para a gente utilizar de forma gratuita e aberta. Então tá aqui o Phosphor Icons, a gente tem diversos tipos de ícones, de diversas categorias, e a gente tem um plugin dele tanto para o Figma, e a gente vai utilizar ela também dentro do React Native. A gente vai importar lá dentro do React Native, vai instalar a biblioteca e vai utilizar os ícones. Então, para a gente deixar mais padronizado, a gente vai fazer isso. Eu vou vir aqui no Plugins, Phosphor Icons, e a minha tela de usuário, deixa eu dar uma carregada. A minha tela aqui vai ser User. Vou arrastar o User para dentro do input. Deixa eu selecionar aqui para voltar. Dentro do input. E vou selecionar 80, 80, 80 aqui na cor, para que ele fique uma cor de placeholder. E aqui eu vou colocar o placeholder chamado usuário. Aqui está com a fonte Quicksand. A gente vai utilizar dentro da nossa aplicação a fonte global Roboto. Roboto é uma fonte muito utilizada pela equipe do Google e da Meta, né? O Instagram, se não me engano, utiliza Roboto como fonte padrão. Então iremos utilizar o Roboto aqui para deixar mais padrão, e é uma fonte bonita também para ser utilizada nesse tipo de aplicação. Então eu vou colocar aqui 18 pixels, né, o tamanho, fonte regular, Roboto. Vou deixar aqui alinhado. Vou selecionar os dois e vou dar um Ctrl G. Com Shift, seleciono os dois, dou um Ctrl G. Tem uma ferramenta bacana aqui também chamada Alt Layout. Dentro do Alt Layout, a gente consegue clicar aqui nesse maisinho aqui, ó, no Alt Layout. Ele vai basicamente fazer o que? Quando a gente ativa essa função, ele vai aplicar o Flexbox, como se fosse o Flexbox do CSS. Então a gente vai ter orientações aqui como um Flex Row, ou Flex Column e um Flex Row. A gente vai ter alinhamento no centro aqui, tá mostrando. A gente vai ter o padding horizontal, padding vertical, e vai ter o gap, né, que é a distância entre o afastamento entre um objeto e outro. Eu vou colocar aqui um gap de 12 apenas, para que ele fique 12 pixels um do outro. E essa cor branca aqui eu vou botar como 80, 80, 80 também, porque é um placeholder. Eu vou selecionar o input aqui, o retângulo e ele, e vou agrupar. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e vou arrastar para baixo segurando o Shift. Por quê? Se eu arrasto para baixo segurando o Shift, ele só vai arrastar para cima e para baixo. Se eu tiro o Shift, ele vai meio que sair da orientação. Então eu alinho aqui, ó, e quando eu quero arrastar só para baixo, eu seguro o Shift, ele vem, ele não sai. E pro lado também seguro o Shift, seguro o Shift e ele não sobe, tá vendo? Então é muito vantajoso esses atalhos do Figma. Aqui eu vou só trocar o ícone, né? Eu vou botar aqui um ícone chamado @ que é um arroba, né? Que eu já utilizo. Não, @ não, perdão, aqui é senha. Eu vou colocar lock aqui, que seria um cadeado, lock, né? E aí a gente tem diversos tipos de ícones que a gente pode utilizar como um ícone lock. Que seria um cadeado mesmo, com a chave aqui. Aqui seria de password, ou se a gente futuramente utilizar o fingerprint para logar a nossa aplicação, né, que seria a impressão digital, a gente tem aqui o ícone de impressão digital. Mas eu vou colocar esse cadeadozinho aqui, eu vou arrastar ele pro lado aqui, vou apagar esse usuário que não vai utilizar aqui, vou pegar a cor preta que está nele, vou colocar 80, 80, 80 para que ele ficou aqui transparente, 80, 80, 80, 100%, ele vai ficar aqui. E aqui eu vou trocar o placeholder para senha. A gente precisa também aqui, tem um botão de esqueci minha senha. Então a gente vai criar aqui um texto esqueci minha senha, apertando T. E eu vou arrastar aqui para o lado. Vou deixar ele aqui na orientação como Justify End, né, no final da nossa tela. E vou colocar ele na cor primária. A cor primária vai ser rosa. Botão, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode copiar o mesmo botão que está aqui, o mesmo input, dá um Ctrl C, Ctrl V,
a gente vai arrastar lá para baixo e a gente vai aplicar um Auto Layout aqui, porque vocês vão ver como é que vai ficar. Aplicando o Auto Layout, a gente está aqui com a orientação Align Top Left. A gente pode clicar aqui Align Center e ele vai alinhar ao centro todos os itens. Então a gente não vai utilizar logo aqui, a gente vai utilizar apenas um texto. Vou colocar aqui entrar. E a cor dele vai ser, eu posso aplicar aqui um Linear Gradient, por exemplo, para ficar mais bonito, que ele vai começar com o rosa primário padrão e ele vai finalizar com um rosa mais escuro. E aqui a nossa cor, em vez de 8080, a gente bota um FFF, que é um branco. E aqui ele já dá uma diferenciada. Roboto, eu vou colocar um medium aqui, porque por padrão, o texto de um botão ele é mais pesado, digamos assim, o font weight. E aqui para finalizar, a gente pode adicionar ainda não possui conta. Cadastre-se. E deixar alinhado aqui no centro. E aqui eu posso, sei lá, aumentar a fonte do cadastro para dar mais ênfase e botar ela como bold, por exemplo. Perfeito. E aqui a gente finaliza a nossa tela de sign in. A nossa tela de sign up, que é a tela de registro, o que a gente pode fazer? A gente copia. Eu vou só dar um sign up aqui. Sign up. A gente pode copiar. Deixa eu só subir um pouco aqui, porque vai ter mais campos. Deixa eu apagar aqui todos esses componentes aqui. A gente pode duplicar esses componentes aqui. E aqui, por exemplo, o primeiro campo seria nome completo. A gente vai pegar o nome completo do usuário. Segundo campo seria nome de usuário, né? Que ele vai criar, o nome de usuário dele. O terceiro campo seria e-mail. Ele vai precisar passar o e-mail dele. E o último campo seria a senha mesmo. Só vamos organizar aqui os ícones, por exemplo. Aqui dentro, ao invés de user, a gente vai utilizar um ícone chamado, aqui ó, Identification Badge. A gente vai utilizar o Identification Badge. Vamos apagar aqui o ícone de user. Vamos dar um 80 para ficar com a cor. Usuário, aí o usuário que a gente vai utilizar o user. Então eu vou passar o user para cá e vou apagar esse senha. E aqui dentro do e-mail a gente vai utilizar o ícone chamado @ que é um ícone de arroba, que simboliza um e-mail também, né? Deixa eu arrastar para aqui. E aí eu coloco um 80. Pronto, ele vai ficar na cor certa de um placeholder. E aqui o botão, eu copio e colo aqui o botão. Copio lá do sign in, colo aqui no sign up. Vou arrastar aqui para baixo. Eu vou selecionar criar conta. Criar um texto de criar conta. E o que a gente pode fazer para deixar com mais componentizado, para deixar com mais informações assim, ficar bonito, criar um texto de termos de serviços, por exemplo. Ao criar conta, você aceita com nossos termos de serviços políticas de privacidade. Não é nem termos de serviços, na verdade. Seria com nossas diretrizes e políticas de privacidades. Políticas de privacidades. Aqui, pronto. Só arrastar aqui. Já mostra uma imagem aqui, ó. Se você criar a conta, você já está concordando automaticamente com as nossas diretrizes e políticas de privacidade. Eu vou colocar aqui ele em rosa, porque aí seria clicável essa parte de diretrizes e políticas de privacidade. Quando ela clicasse, seria redirecionado com a tela de termos de serviços e políticas de privacidade. Aqui nesse preview ele não mudou, mas se a gente for lá no preview padrão, digamos assim, né, que acho que é o mais utilizado, não sei, mas se a gente for lá já vai mostrar ele com a cor rosa. Ao criar conta, você cita com nossos termos de serviço e política de privacidade. Então a gente já consegue visualizar lá. Eu não sei porque nesse preview ele demora um pouco de pegar duas cores diferentes assim, mas já está basicamente funcionando. O que a gente pode fazer aqui também eu tenho que arrastar um pouco para baixo aqui, porque aqui em cima eu vou adicionar aqui mais outro botão aqui, Chevron Left, aqui Chevron Left. Esse Chevron Left vai ser um botão para a gente voltar para a tela de login.
Se a gente for para a tela de sign in, a gente precisa ter uma tela de login. Então, para a gente não criar um botão ou um texto aqui embaixo de voltar para o login, a gente pode vir aqui como se fosse apenas uma tela, uma subtela, digamos assim, uma subscreen de sign in. A gente mostra que aqui ele está na tela criar conta. Deixa eu botar aqui para Roboto. A gente vai criar aqui esse componente. Esse componente vai ser utilizado em diversos lugares da aplicação. Eu vou dar um Alt Layout aqui e dar um 12 pixels de diferença, e quando ele clicar aqui nesse botão aqui de voltar, ele vai retornar para a tela de login. Então basicamente ficaria assim. Deixa eu ver aqui se... pronto, ficaria assim. O que é que a gente precisaria criar agora? Para finalizar isso aqui, a gente vai criar muita coisa ainda, mas para finalizar esse vídeo, a gente vai criar o feed. E o feed ele precisa ter um stories, vai ter stories também, ele precisa ter as publicações, ele precisa ter um bottom tab, né, um bottom tab navigation. Então vamos criar aqui a parte dos stories ali. Apertando a tecla O, a gente cria tipo de elipse. A gente cria isso aqui, que é o elipse. Seria meio que um retângulo. Retângulo não é um retângulo, mas é a mesma ferramenta do retângulo, porém ela é em formato de elipse. Então a gente coloca aqui, ele já vai pro padrão tamanho 100, mas eu vou colocar aqui 75. Tá um tamanho bom. E tem uma biblioteca também dentro do Figma chamado Avatar. Então a gente clicando aqui, selecionado o nosso elipse, a gente vem aqui em Avatars, clica e ele já vai gerar automaticamente um avatar ali para dentro do nosso elipse. Um avatar de uma pessoa. E aí, para deixar ele com a cara de stories do Instagram, vamos clicar aqui. E na verdade isso aqui seria o nosso perfil primeiro, né? Seria o nosso perfil. Então vamos criar outro elipse aqui e deixar a elipse 50. Deixa eu botar aqui o tamanho 35. E a gente vai arrastar ele para aqui, ó, para ficar do ladinho. E deixa eu arrastar mais para cá o telefone. A gente vai colocar uma cor rosa, que é a cor primária. Vamos em Phosphor Icons e importar um ícone chamado Plus, que é um ícone de mais, né, que a gente adicionar algo. E esse mais aqui ele vai ficar, vamos lá, ele vai ficar aqui no centro do nosso botão. E ele vai pegar a cor branca, como se a gente precisasse adicionar um stories novo. Então eu vou selecionar isso aqui tudo e agrupar. Ele é 75. Eu vou copiar aqui, colar do lado, que agora a gente vai pegar. Agora vai ser stories de verdade mesmo, de outros usuários no caso. Aqui a gente vai clicar nessa ferramenta Stroke para a gente adicionar como se fosse uma borda. Então eu vou colocar aqui outside para que ele pegue a borda, ele comece de dentro para fora, não de fora para dentro, porque de fora para dentro ele vai diminuir nossa imagem. Então aqui em Stroke eu vou colocar um linear gradient também, pegando o topo aqui na esquerda e o bottom na direita. E aí eu vou vir aqui e selecionar a cor. A primeira cor vai ser rosa e a segunda cor vai ser um roxo também. E aqui eu coloco 5 pixels. 5 tá muito, 4 pixels, perfeito, 4 pixels. E aqui eu vou só duplicando mesmo, duplicar de novo, 20 pixels de diferença, duplico e duplico, como se fosse um stories. Deixa eu jogar aqui pra feed, duplico, opa, aí. E ele vai ficar como se fosse um stories. Deixa eu só importar aqui outros avatares para que a gente tenha uma visibilidade um pouco melhor. Plugins, avatares. E aqui ele vai me gerando avatares aleatórios diferentes do que a gente já importou. Pronto. O que a gente pode fazer aqui? A gente agora vai ter que separar esse componente dos componentes de feed. Então a gente tem um componente padrão que é o famoso separator, né? Que a gente consegue pegar a separação de um componente para outro. Então eu vou criar aqui um retângulo pegando a tela toda. Dessa vez não é com pad, é pegando a tela toda, realmente pegando a tela toda mesmo.
Então a gente pega a tela toda aqui, porque o nosso componente de stories aqui, a nossa scroll view, que é chamada aqui, ela vai pegar, vai estender o pad. Então a gente pode pegar aqui e vai utilizar o seguinte: em height, que é a altura, a gente vai dar 1. Ele vai pegar apenas uma listrinha aqui e vai ser um 80, 80, 80, pode ser? Pode ser. Ou não. Pode ser. 80, 80, 80. 80, 80, ele vai dar uma lista aqui, um separator. E aqui, agora embaixo, a gente vai começar a criar o nosso feed. Como a gente vai criar o nosso feed? A gente precisa ter aqui, eu vou botar aqui com 50 pixels, a tela de algum usuário, algum avatar. O nome, o usuário, né? Vai ter aqui a usuária no caso. Vamos colocar aqui o nome Gen2, que é um placeholder global, né? Que a gente pode utilizar aí. Eu vou botar 18 pixels apenas. No nome dela aqui, abaixo do nome dela, eu vou colocar o tempo que foi publicado, por exemplo, há 2 horas atrás. Vou colocar aqui um 14 pixels, uma fonte regular e 80, 80, 80, que vai ser nossa cor gray padrão, né? Nossa cor cinza. Vou dar um Ctrl G para agrupar aqui e já vou agrupar também com a foto de perfil dela. Clicando aqui em Auto Layout, eu consigo deixar mais dinâmico, né? Mais tranquilo aqui. Então 12 pixels de diferença. E aqui agora eu vou importar também um ícone novamente chamado More, que a gente vai utilizar para clicar, é tipo mais, né? Aquele mais do Instagram que a gente clica nos 3 pontinhos para denunciar ou para fazer algo com a aplicação. Ele sumiu aqui, que tá escuro aqui, que ele vai ser branco, né? Então a gente vai alinhar ele aqui. Só vai clicar e vai denunciar ou fazer reportar ou algo do tipo assim, não sei, compartilhar. A gente pode ver o que a gente vai colocar aí. Mas tem que ter esses 3 pontinhos assim. Só alinhar, pronto, alinhei. Agora a gente vai exibir a imagem ou o vídeo que a pessoa vai subir, né? Então a gente vai criar um retângulo aqui. Esse retângulo ele vai ter, deixa eu ver, 250, 300 de altura. Vamos lá, vou botar pro padrão aqui, 300 de altura. Pode ser dinâmico também, né? Que o Instagram é dinâmico, ele tem 300 de altura, tem diversos tipos de altura. Mas a gente vai botar por enquanto aqui só para ser mais visível. A gente pode dar 22 pixels de arredondamento para ele ficar um pouco diferente aqui. Agora, para importar uma imagem aqui dentro, eu vou fazer o seguinte: eu vou lá no Google e vou, por exemplo, pesquisar sobre a Torre Eiffel de Paris. Lá na Torre Eiffel, eu vou vir aqui em imagens e vou selecionar qualquer imagem da Torre Eiffel como se a pessoa estivesse em Paris. Vou selecionar aqui, vou copiar e clicando dentro do retângulo, dando Ctrl V, ele vai pedir para permitir aqui e vai colar a imagem para mim. Deixa eu botar aqui. E agora ele já tem a imagem aqui postada, por exemplo, como se estivesse postada. Eu posso vir aqui agora e aqui embaixo preciso dos botões, né, de like, comentário, de salvar, de enviar. Aqui eu vou vir aqui em Foster Icons e vou importar os ícones. O primeiro seria de curtida, seria coração. Então coração em inglês é Hearts, na verdade, né? Comentário, né, que é comments, seria um bate-papo, esse aqui. O de salvo do Instagram é bookmark, né, que seria um tipo para salvar a publicação, que é o que a gente precisaria. Acho que a gente precisaria no momento só disso. Heart. Aqui a gente bota a cor branca mesmo, não tem problema. Branca. Vou mover o chat também com a cor branca. E vou mover o bookmark com a cor branca também. O bookmark ele vai ficar aqui no final. Aqui. Deixa eu só arrastar aqui, porque aqui eu vou colocar o número de curtidas, né? Eu vou botar que tem 12 curtidas, por exemplo, só pra gente conseguir visualizar melhor aqui. 12 curtidas. 12 curtidas. Vou colocar o número da curtida, o nome da curtida, né? O número ali em negrito. Eu vou aumentar um pouco essa fonte, botar 16, fica melhor. 16, dá um Ctrl G, né? Pra deixar ali selecionado. Vou dar um 6 padding aqui. Afastamento, um gap, né? 6.
Vamos lá agora fazer para comentários. Vou botar aqui 2 comentários, por exemplo. Fonte bold. Deixa eu dar um Ctrl G aqui. 6 também. E a gente vai ter uns salvos, né? Um bookmark aqui para salvar a aplicação, para salvar a publicação ou não. Eu vou selecionar tudo aqui. Aqui seria o footer da aplicação, né? Pra gente clicar nela. Aqui seria a publicação em si. E cá em cima o header da publicação, digamos assim. E aqui, deixa eu só copiar e colar aqui pra gente conseguir exibir outra, como se fosse outra publicação. Deixa eu aumentar aqui para que a gente consiga rolar. A gente consegue... Opa, algum erro deu aqui. Pera aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, voltou. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui embaixo. E aqui a gente consegue... Deixa eu só trocar o avatar aqui, que a gente consiga melhor fazer as coisas aqui. Ele tá descendo. Por que tá descendo? Esse vetor pertence ao grupo. Tá, vou colocar assim mesmo, pra gente dar uma olhada nisso. E ele vai pegar pra mim. Tem 2 coisas aqui. Acho que se eu apagar, é porque ele tá em cima da outra. Deixa eu arrastar agora pra ver se vai. Vai, continua indo. Depois eu dou uma olhada nisso aqui. A gente tem aqui nosso layout de feed, né? A gente tem a pessoa que publicou. Deixa eu só trocar o avatar aqui pra vocês verem o quão mágico é esse plug de avatar. Ele já vem aqui pra mim, já troca o avatar da pessoa, né? Botou outra pessoa aqui. E deixa eu trocar aqui de Torre Eiffel, vou botar pra Londres, né? Alguma coisa de Londres. Pode ser aqui. Pode ser, copiar a imagem. Eu colo aqui. E ele já me atualiza aqui. Não, atualizou. Ele já me atualiza aqui. Então a gente consegue fazer isso. Para que a gente consiga arrastar para o lado, como se fosse um scroll view aqui, selecionamos todos os componentes dentro do... Só para mostrar no protótipo aqui, selecionamos todos os componentes, damos o Ctrl G, a gente vai vir aqui em protótipo e scroll aqui, ó, interaction, e a gente dá um mais aqui, e aqui a gente vem e coloca on drag para colocar scroll to... Não é aqui não, na verdade, perdão. Deixa eu apagar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é um auto layout. E em auto layout a gente vem aqui em clip content. Clicando em clip content, a gente vai pedir para que o limite ele seja aqui. Clip content. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Clip content. E aqui a gente... Isso aqui a gente precisa colocar esse plus acima aqui para que ele exiba. Esse plus, na verdade, ele pegou a referência do... Opa. Não é nem o plus, na verdade. Por enquanto eu vou remover, só pra gente testar aqui a funcionalidade do protótipo. E aqui lá em protótipo a gente coloca scroll horizontal. Scroll horizontal. E se eu arrastar pro lado, ele já me mostra aqui, tá vendo? Então se a gente for de acordo com como a gente vai adicionando novos itens, ele vai arrastando pro lado e funcionando tranquilamente. Então é muito vantajoso utilizar o Figma como criação de protótipo. Então a gente consegue utilizar ele. E por hoje é isso. A gente vai ter uma aplicação e vai possuir essas tecnologias que a gente mostrou. A gente vai trabalhar muito com prototipação no Figma. A gente vai trabalhar com código em React Native, uma ferramenta muito boa para a gente utilizar para desenvolvimento de aplicativos. Vamos utilizar também, aqui não mudou ainda para rosa, mas no protótipo ele já mudou lá. Vamos utilizar diversos conceitos, tanto de back-end quanto de front-end,
Vamos utilizar integrações de API, vamos trabalhar com muita requisição HTTP, vamos fazer deploy da API para produção, né? A gente vai fazer muita coisa, então é isso, forte abraço e continuem acompanhando, porque vai ser uma série longa, né? A gente vai estar toda segunda-feira atualizando aí. E compartilhe com seus amigos, né? Acompanhe lá minhas redes sociais, meu Instagram. E é isso. Falou, fica com Deus.